Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O abraço perdido. Boa noite, Luciano e amigos. Eu tenho uma história para dividir com o canal, que é algo que me aconteceu há poucos meses. Meu nome é José Luiz e eu sou de Brasília. Se eu não me engano, deve ter sido em 2006, quando eu tive pela primeira vez aquela visão. Eu tinha 4 anos e estava no segundo andar da minha casa, indo para o meu quarto, quando uma figura enorme e pavorosa saiu de lá. Era uma figura negra que quase me atropelou. Ela saiu correndo, batendo em todas as paredes do corredor e emitindo um som horripilante. Eu gritei e aquela coisa se virou para me encarar e depois desapareceu. A luz do corredor estava apagada, então quando eu corri para o quarto, minha mãe veio correndo para me ver. Ela me deu um longo e reconfortante abraço e me disse que era apenas a minha imaginação, que não havia fantasmas naquela casa e que eles não existiam. Ela nunca acreditou no que eu disse que tinha acontecido. Então, 2 anos depois, mais ou menos, eu fui visitado pelaquela mesma aparição novamente. E quando eu contei para minha mãe, ela me disse que provavelmente era um sonho ou algum trauma daquela visão que eu pensei ter tido 2 anos antes. Embora dessa vez eu não a tenha visto, o que eu ouvi foi muito claro. Os estrondos nas paredes e os golpes na parede no fundo do corredor. Esse fenômeno pareceu ter cessado por muito tempo, até que em algum momento do ano de 2020, no meio da pandemia, quando eu estava na sala assistindo televisão, eu ouvi novamente aquele mesmo som saindo do meu quarto, uma coisa batendo nas paredes, dando cambalhotas por todo lado e terminando socando a parede no final do corredor. Minha mãe tinha razão quando disse que naquela casa nunca tivemos problemas com aparições ou assombrações. Isso é verdade. Ela se esforçou para que eu soubesse desde sempre que nada disso existia e que nada disso poderia me machucar. Ela fez tudo ao seu alcance para que eu vivesse em paz, especialmente porque a nossa família era só nós dois, e muitas vezes eu ficava sozinho em casa a maior parte do dia porque ela precisava trabalhar. Para uma criança que precisava ficar sozinha por tanto tempo como eu, não era conveniente acreditar em espíritos e demônios. Eu acho que isso pode ser considerado como um instinto de sobrevivência, talvez. Na minha casa, sempre houve uma vibração tranquila e cheia de amor. Eu morava com meu pai por um tempo, mas eu voltei durante a pandemia para que a minha mãe não ficasse sozinha. Meu pai mora com sua nova esposa, com quem eu me dou bem, mas realmente eu não a sinto como parte da minha família. Isso não é por causa dela, pois eu também não sinto o mesmo com o meu pai. Eu não havia percebido o quanto eu sentia falta da tranquilidade da casa da minha mãe, de acordar com os sons dela na cozinha preparando o café às 6 da manhã, chegar em casa da escola e ouvir as notícias na TV da sala. Eu sentia falta da forma como ela arrumava minhas coisas na escrivaninha que compartilhávamos para que sempre elas estivessem organizadas, para que cada coisa sempre estivesse no seu lugar. Então, em uma terça-feira de dezembro, no ano passado, perto do Natal, o meu telefone tocou. Dessa vez eu senti algo diferente. Eu não queria atender. Algo me dizia para não aceitar aquela ligação. Eu estava no meu quarto descansando porque havia passado o dia todo com uma forte dor de cabeça e eu finalmente atendi. Era a esposa do meu pai. Você está em casa? Você está sozinho? Eu respondi que sim. Ela me perguntou se meu vizinho da frente estava em casa e se eu poderia chamá-lo para me fazer companhia.
Eu estranhei aquilo, mas olhei pela janela e vi que a casa da frente estava toda fechada. Eu disse que não e perguntei o que estava acontecendo. Luciano, eu nunca vou me esquecer das palavras dela e da revolta que eu senti pela falta de sensibilidade dela ao me dar uma notícia tão pesada assim pelo telefone. Ela me disse: "Ok, eu quero que você se sente e fique calmo. Sua mãe sofreu um acidente. Seu pai foi para o hospital, mas acabou de me avisar que ela morreu. Eu estou indo aí para te buscar. Em meia hora eu estarei aí." Assim que eu parei de ouvi-la, eu senti como se a minha mente estivesse se desligado. Quando eu me dei por mim, eu encontrei meu telefone quebrado sob meus pés. Eu acredito que no desespero, eu devo tê-lo jogado na parede. Eu senti que nada daquilo era real. Eu estava tonto e prestes a desmaiar. Então eu saí pelo corredor, tentei ir para as escadas, mas eu estava tropeçando nas minhas próprias pernas. Eu fechei os olhos e comecei a socar as paredes querendo destruir tudo. Depois, eu parei diante da parede no final do corredor e tudo que eu pude fazer foi bater nela, bater forte, bater até machucar meus punhos para sentir algo diferente daquela tristeza que eu sentia. Mas eu ouvi alguém gritar. Era uma criança que estava atrás de mim no corredor. Eu reconheci aquela voz. Eu me reconheci naquele momento. Eu me virei e vi uma figura. A minha figura. Aquela criança era eu correndo para entrar no quarto da sua mãe, apavorado. Luciano, naquele momento, eu entendi tudo. Eu entendi todas aquelas visões que eu havia tido ao longo da minha vida. E apesar de estar com o coração partido, naquele momento eu fiquei feliz por aquela criança, aquela que eu havia acabado de ver, porque eu sabia que naquele momento, em outro tempo, mas naquele momento, eu estava abraçando a minha querida mãe. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. Um espírito no táxi. Boa noite, Luciane e amigos do Brasil. Eu mando um abraço a todos aqui de Portugal, da cidade de Caldas da Rainha. Eu me chamo Marisa, tenho 30 anos e sou apaixonada por tudo que se relaciona ao Brasil. Eu sou seguidora do programa há algum tempo e quero compartilhar algumas experiências com vocês. Uma delas já faz um tempo e eu enviarei em outra oportunidade. Mas a segunda que eu envio agora e que me fez escrever para vocês aconteceu hoje à tarde. Eu trabalho em um bairro que fica a cerca de 30 minutos do vilarejo onde eu moro. Todos os dias eu preciso pegar um táxi para chegar à estação e de lá pegar um ônibus de volta para minha cidade. Onde eu trabalho é um bairro não muito movimentado e pode ser bastante deserto e solitário, principalmente no inverno. Então, uma tarde eu saí do trabalho às pressas porque estava prestes a sair o último ônibus de volta para minha cidade. Ao longe, eu vi um táxi e acenei para ele. Havia um passageiro no banco de trás, um homem. Mas, às vezes, compartilhamos viagens aqui, e isso é bem comum. A taxista era uma senhora. Ela parou um pouco à frente de onde eu estava. Eu cheguei à janela do motorista e ela baixou o vidro. Eu perguntei para onde estava indo a viagem, rezando para que o homem também estivesse indo na direção à estação. Então ela me olhou confusa. Nesse momento, eu olhei para o banco de trás e vi que o táxi estava vazio. Então, um pouco confusa, eu entrei. Quando estávamos a caminho da estação, eu ainda estava um pouco nervosa e eu ficava me perguntando o tempo todo o que eu havia acabado de ver. Eu fiquei em dúvida se deveria falar a respeito ou não, mas eu acabei falando. A senhora não vai acreditar,
mas quando eu me aproximei, eu claramente vi um senhor sentado aqui no banco de trás. Ela, muito séria, me disse que eu não era a primeira pessoa a lhe dizer isso e que vários passageiros já tinham comentado que viam um senhor sentado no banco de trás. Ela então começou a falar. Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa muito tarde, me deitei um pouco para descansar e acabei pegando no sono. Quando eu acordei e vi a hora, eu dei um pulo da cama e saí para lavar o táxi, pois ele estava muito sujo. Quando eu estava passando sabão no vidro da frente, de repente eu vi como se alguém estivesse sentado lá dentro. Eu pensei que estava imaginando coisas. Na manhã seguinte, eu contei ao meu marido o que eu tinha visto, e ele disse que também via a mesma coisa às vezes quando eu saía ou chegava em casa. Às vezes, ele o via sentado lá à noite quando o táxi estava parado. Eu não sei o que é, mas coisa boa é que não deve ser. Quanto mais as noites passam, mais feia a coisa fica, pois eu sinto uma opressão muito grande aqui dentro, tanto que eu já não dirijo mais à noite. Essa é minha última viagem e eu já estou indo embora para casa. Eu perguntei a ela se esse táxi já tinha pertencido a alguém mais, e ela disse que não sabia, que o carro tinha vindo de Lisboa e que ela não sabia nada sobre ele antes de comprá-lo. Ela me disse que talvez alguém tenha morrido lá dentro e seu espírito continuava preso ao carro, aparecendo de vez em quando. Essa é a minha história, Luciano. Talvez não tão aterrorizante quanto muitas das que são contadas aqui, mas ainda assim esse fato me parece curioso. Eu gostaria de perguntar aos seus inscritos se mais alguém já ouviu falar de algum fantasma que se manifesta assim dentro de um carro, ou se eu sou a única que tive esse estranho privilégio. Um abraço e muito obrigada a todos. A silhueta embaçada. Boa noite, Luciano e inscritos. Vou falar sobre uma coisa que começou a acontecer quando eu perdi meu irmão. Eu tinha 10 anos, minha irmã mais nova tinha 8. Para nós duas, foi doloroso perder o nosso irmão mais velho que cuidava de nós, quem sempre nos protegia e, na verdade, quem passava mais tempo em casa cuidando da gente. Um acidente com seus amigos ao sair de uma festa o levou embora. Um acidente que pode parecer absurdo, pois a caminhonete que eles estavam deu ré para sair de um estacionamento em um shopping e acabou caindo lá de cima. Eles estavam apenas no segundo pavimento e todos os seus amigos saíram com apenas alguns arranhões, exceto meu irmão. Para tentar nos ajudar a lidar com essa perda, meus pais começaram a nos levar para passar mais tempo com o resto da família, primos com os quais até então não tínhamos muito contato. Assim, começamos a nos dar bem com nossos primos que são cristãos, que são de um lado da família que meus pais não frequentavam por causa de um pequeno rancor que surgiu quando eles se converteram. Eles eram uma família grande com 6 filhos, que sempre parecia estar bem feliz. Na verdade, o amor que eles transmitiam nos ajudou muito, tanto que meus pais nos deixaram ir com eles para alguns cultos da igreja. Encontramos muita paz lá, mas a dor não sumia. Nós apenas sentimos que estávamos mais fortes para suportá-la. Eles nos convidaram para acampar com outros jovens da igreja e nossos pais nos deram permissão para ir, principalmente porque meus tios estavam entre os adultos que cuidariam de nós. Eles ficariam nas cabanas a alguns metros de onde os jovens montariam o acampamento. Por alguma razão, no meio do primeiro dia do acampamento, minha irmã ficou muito triste de repente. A lembrança do meu irmão estava mais presente do que o normal, como se ela o sentisse perto de nós. Eu também podia sentir algo perto, mas eu não queria tocar no assunto. Eu tentei me distrair, socializar. Quando eu percebi que a minha irmã estava triste,
Eu fiquei com ela e depois fomos caminhar pelos caminhos que rodeavam o acampamento. Quando começou a escurecer, eu disse a ela que era hora de voltar antes que ficasse tudo escuro e nós nos perdêssemos. Assim que o sol se pôs, o frio começou a chegar e ele era bastante intenso. Eu a abracei e caminhamos assim, tentando suportar o frio até chegarmos às cabanas. Luciano, então nós duas começamos a ouvir vozes atrás das árvores. Nos aproximamos, mas minha irmã de repente apertou meu braço com força, me fazendo parar. Eu me virei para olhar para ela e notei que ela observava com lágrimas nos olhos algo entre as árvores, a uns 50 metros de nós. Era uma figura que parecia embaçada como uma foto tremida. Mas o estranho é que tudo mais parecia perfeitamente normal, exceto essa pessoa parada no meio das árvores, que parecia tão embaçada que não conseguíamos ver suas roupas e nem o seu rosto. "É ele, não é?" perguntou a minha irmã. Eu não respondi, mas eu também sentia que era o meu irmão quem estava ali. Minha irmã o cumprimentou com a mão e a figura nos devolveu o cumprimento. Depois apontou para a direita, indicando que deveríamos voltar para os outros. Foi o que fizemos. Minha irmã já estava de bom humor, interagindo com todos no acampamento. Ela estava feliz, sorrindo. Ela estava bem. E se ela estava bem, eu também estava. Foi um fim de semana adorável que eu não queria que acabasse, porque eu tinha medo de que ao voltar para casa tudo voltasse ao normal, de que a minha irmã voltasse a ser a menina triste dos últimos meses. Na última noite, como de costume, começaram a contar histórias de fantasmas no acampamento. Eu levei a minha irmã para dormir, pois não gostávamos muito dessas histórias. Ao voltar para casa, minha irmã continuou vendo aquela figura e fui eu quem acabou voltando para a tristeza. Minha irmã conseguiu manter aquela alegria que estava com ela desde que vimos meu irmão entre os arbustos. Ela se sentia calma, essa é a palavra. Talvez não feliz, mas calma, como se nunca mais estivesse sozinha. Isso de repente começou a não me agradar mais. Ela começou a se afastar de mim depois que passamos juntas por todo aquele luto. Ela estava longe. Depois, ela também se afastou dos meus pais, mas estava tranquila e era isso o mais importante. Amigos, alguns meses se passaram quando, em uma ocasião, eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro e percebi que meus pais estavam acordados. Meu pai tinha chegado tarde e a minha mãe o recebeu na sala chorando, muito assustada. Eu ouvi quando ela começou a contar a ele o que havia acontecido. Ela disse que havia saído para procurar o nosso gato que não havia voltado durante todo o dia. Ela foi caminhar pela vizinhança para ver se o encontrava e foi quando ela viu que algo estava aparecendo na janela do quarto da minha irmã. O segundo andar da minha casa fica a cerca de 2,5 metros do chão e essa figura estava se inclinando pela janela com muita facilidade. Então, ela era muito, muito alta. Minha mãe gritou, mas essa figura não se moveu. Ela correu para dentro e trancou tudo, depois verificou minha irmã no quarto. Ela a encontrou dormindo normalmente. Então foi quando ela olhou pela janela e viu que aquela figura ainda estava lá, agora um pouco mais afastada, mas ainda estava lá olhando para ela. Luciano, eu fiquei com muito medo quando eu ouvi a descrição da minha mãe. Ela disse que a figura estava embaçada como se estivesse fora de foco. Ela disse que por mais que tentasse focar, ela estava embaçada como uma foto desfocada. E ela percebeu que isso não era coisa dos seus olhos, a figura era mesmo embaçada daquele jeito. Eu, ao ouvir essa descrição, logo soube que ela estava falando do meu irmão, pois a descrição dela batia com a imagem que havíamos visto no acampamento. Mas só então eu percebi o quão arriscado era acreditar que essa silhueta que estávamos vendo era realmente o meu irmão. Passaram-se semanas e minha mãe continuou vendo aquela silhueta na janela de vez em quando.
Já eu, não. Minha irmã simplesmente estava feliz e queria passar a maior parte do tempo em seu quarto. Eu imaginava que tinha algo a ver com aquela silhueta. Então eu tive que falar com a minha mãe. Eu disse a ela que a minha irmã precisava de ajuda. Amigos, essa história não termina com a minha mãe procurando uma bruxa, uma mulher que saiba de coisas místicas ou algo assim. Curiosamente, esse fenômeno começou a terminar quando ela procurou uma psicóloga infantil. Desabafando, a minha irmã parou de passar tanto tempo em seu quarto, começou a conviver comigo novamente e voltou a ser a mesma menina de sempre, com suas virtudes e defeitos. O ruim, eu suponho, foi que essa silhueta, essa figura, começou a atormentar uma família a algumas ruas da nossa casa. Soubemos disso porque uma vizinha contou à minha mãe que várias pessoas a viram, porque ela se tornou uma espécie de espírito que ficava vagando lá na rua e acabou virando uma lenda aqui no bairro. Muito tempo depois, em um outro acampamento para o qual eu fui, desta vez apenas com meus primos, no mesmo lugar onde vimos aquela figura pela primeira vez, eles começaram a contar histórias de fantasmas, novamente na última noite. Dessa vez eu fiquei para ouvir. Eu estava prestes a contar a história de quando vimos ele lá, a poucos passos de onde estávamos sentados, quando um dos meninos maiores concordou em contar a história que todos estavam pedindo. A história das sombras que vivem naquele bosque. Sombras que se aproximam do acampamento, que te observam durante a noite e que, se você não tiver cuidado, elas acabam seguindo você até a sua casa. O que ele descreveu foi exatamente o que eu e a minha irmã vivemos. Eu fiquei aliviada por não ter contado a minha experiência. Quem iria acreditar em mim? A única coisa que eu posso dizer, meus amigos, é que, por favor, vocês tenham cuidado com o que chamam e com o que interagem. Não dá para saber o que está vagando por aí procurando uma forma de ir para casa com vocês. Um grande abraço a todos.